Vamos continuar com o estudo da perpendicularidade a propósito da representação de um cubo que desta vez tem todas as arestas oblíquas em relação ao quadro e cujas direções, de algum modo, são conhecidas. Suponhamos que é dada a representação de uma dessas arestas e que dessa aresta que é dada conhecemos o ponto de fuga, isto é, conhecemos a direção de arestas, pelo que é conhecida também a reta projetante que naturalmente liga o ponto O ao ponto F1. Como esta reta está contida num plano com orientação de topo, com traço frontal f de π, podemos sobre esse plano identificar o ângulo que a direção OF1 faz em relação ao quadro. A 90 graus com esta direção, podemos, sobre o mesmo plano com orientação π, identificar a direção OF maior inclinação de α, que é precisamente a direção de maior inclinação de uma orientação alfa ortogonal à direção OF1. O nosso objetivo é, então, deduzir um conjunto de traçados que nos permitam, sobre o quadro, efetuar o desenho da perspectiva do cubo, que aqui antevemos à transparência através do plano do quadro. E devemos conseguir fazê-lo sem considerar diretamente os traços frontais das retas projetantes que passam pelos vértices do cubo. Pelo ponto de fuga f de maior inclinação de α, é conduzida a reta f de α a 90 graus com a reta f de π. Esta reta f de α é o traço frontal de um plano projetante que é paralelo a uma orientação de faces do cubo e que é naturalmente ortogonal à direção OF1. No cubo, temos então, sob a orientação α, uma direção de arestas, a que corresponde a uma projetante que está naturalmente colocada sobre este plano projetante e que determina na sua interseção com o quadro o ponto de fuga F2. Para podermos conduzir esta reta, temos que supor conhecida esta direção e uma outra direção aqui sobre o cubo, indicada com a cor vermelha, a que corresponde também a uma projetante que deverá estar colocada sobre este plano projetante, aqui também notada, e cujo traço frontal determina o ponto de fuga F3. Estas duas projetantes estão a 90 graus entre si e estão ambas a 90 graus com a projetante OF1. Ora, para controlar o desenho destas linhas, coisa que apenas podemos fazer sobre o plano do quadro, isto é, utilizando o ponto de vista do observador, torna-se necessário considerar aqui um conjunto de operações que permitem, no fundo, determinar estes traçados sobre o plano do desenho, isto é, o plano do quadro. A primeira dessas operações consiste no rebatimento deste plano com orientação π para o quadro. Ora, nesse movimento, dado que o plano com orientação π contém a reta OP, pelo seu rebatimento em torno de f de α sobre o quadro, vai resultar que o ponto O fica sobre a circunferência de distância numa reta que é perpendicular à reta f de π. Tendo o plano π rebatido, isto é, encontrando aqui o OR π, resultante dessa operação de rebatimento, podemos conduzir no plano do quadro a reta projetante OF1 rebatida a 90 graus com essa reta, a reta de maior inclinação de orientação alfa também rebatida. O passo seguinte passa pelo rebatimento do plano com orientação alfa. Para o efeito, o que vai suceder é a descrição deste arco que liga o ponto O ao retrocesador rebatido, arco esse que tem o centro no ponto de fuga de maior inclinação da orientação alfa e que determina sobre o quadro o rebatimento do ponto O em torno da charneira f de alfa. Também esta operação, para ser realizada, implica ou deve considerar o rebatimento auxiliar do plano com orientação π, dado que, existindo este arco no plano com orientação π, pelo seu rebatimento sobre o quadro, devemos conseguir desenhá-lo precisamente nesse plano. Isto é, devemos conseguir desenhar sobre o quadro este arco, o que legitima a posição do observador rebatido sobre o plano do quadro. É depois, tendo este observador rebatido, que se torna possível representar a reta projetante com a direção 2 rebatida sobre o quadro, da qual supomos conhecida alguma indicação que nos permite representá-la, e a reta projetante com a direção 3, que está a 90 graus com a reta projetante com a direção 2. E isto determina o ponto de fuga F3 sobre
a linha de fuga f de alfa. Após este momento, estamos em condições de conduzir a perspectiva destas retas com a direção 2 e a perspectiva de um outro conjunto de retas com a direção 3. A partir deste momento, torna-se necessário controlar o desenho das faces do cubo através das diagonais que devemos considerar nas faces respectivas. Se observarmos então o perspectógrafo exteriormente, isto é, exterior à posição ao centro de projeções, podemos analisar mais em detalhe a questão da representação das diagonais, que será aquilo que nos vai permitir controlar a proporção desta figura. Vamos considerar uma direção de diagonais, aqui notada com a cor laranja, e, naturalmente, se queremos encontrar o ponto de fuga desta direção de diagonais, vamos ter de considerar uma projetante com a respectiva direção. Vamos observar que esta direção diagonal está contida numa determinada orientação de faces do cubo, neste caso aqui, a orientação que contém a direção vermelha e a direção azul, a que corresponde naturalmente no quadro uma linha de fuga, a linha de fuga que une os pontos F1 e F3, e naturalmente um plano projetante, digamos, com orientação beta. É sobre este plano projetante com orientação de beta que vamos ter a projetante com a direção daquelas diagonais. Mais uma vez, se queremos controlar este desenho desta reta projetante, que deverá estar a 45 graus entre com as retas projetantes com a direção 1 e com a direção 3, dado tratar-se de uma direção diagonal de uma face quadrada, se o queremos fazer, temos que operar sobre o plano com orientação beta, mas como, na perspectiva, o nosso plano de desenho é o plano do quadro, isto implicará, com certeza, o rebatimento deste plano para o quadro. Ora, esse rebatimento do plano com orientação beta para o quadro implica a rotação do ponto O para o quadro, o que vai acontecer sobre um plano ortogonal ao quadro, e simultaneamente ortogonal à linha de fuga f de beta. Esse plano tem um traço no quadro aqui dado pela reta f de φ, que é uma reta que passa por F2 por P e que é perpendicular à reta f de beta. É, portanto, na interseção desta reta com a linha de fuga f de beta, que vamos ter o ponto de fuga da direção de maior inclinação da orientação beta, e sobre essa reta, na distância que está entre O e o ponto de fuga da direção de maior inclinação, é este o comprimento do arco do rebatimento do ponto O. Isto é, ao rebatermos o ponto O em torno da linha de fuga f de beta, o ponto O vai descrever um arco cujo centro é o ponto de fuga da direção de maior inclinação e cujo raio é a distância que vai desse ponto ao ponto O. O ponto O rebatido vai encontrar-se sobre a reta f de φ. Ora, como as direções 3 e 1 são ortogonais entre si, naturalmente, a partir do O rebatido a partir do O rebatido em torno de f de beta, vamos ter as projetantes rebatidas com a direção 1 e com a direção 3 a 90 graus. O que significa que o ponto O rebatido se vai encontrar sobre uma semicircunferência de diâmetro F1, F3. Ora, é o traçado desta circunferência que, na perspectiva, permite determinar-se no plano do quadro o OR beta. Tendo o OR beta determinado, podemos então conduzir a reta projetante com a direção 1 e, a 45 graus com esta, a projetante correspondente à direção diagonal de uma determinada orientação de faces, beta, que permite construir, então, no desenho, a perspectiva de uma diagonal de uma face do cubo, face essa orientada com a orientação beta. E, determinada a perspectiva dessa diagonal, podemos avançar com a perspectiva de outras linhas que contêm outras arestas do cubo, de modo a avançar na representação do mesmo. Falta agora controlar a diagonal numa outra orientação de faces, no caso será na orientação de faces alfa, pelo que vamos necessitar, mais uma vez, de analisar a direção diagonal nessa orientação de faces. Para o efeito, vamos novamente colocar-nos num ponto de vista exterior, isto é, num ponto de vista em que observamos este perspectógrafo, este sistema de perspectiva, não a partir do ponto O, mas numa vista externa, e vamos considerar então uma nova direção de diagonais de faces, neste caso com a orientação alfa, e vamos observar que, naturalmente, conhecida ou dada essa direção diagonal, o ponto de fuga corresponderá a conduzir pelo observador uma reta projetante com a mesma direção
que neste caso vai interceptar o quadro sob a reta f de alfa. Esta nova reta projetante que aqui conduzimos está naturalmente a 45 graus com a reta projetante que tem a direção 2 e com a reta projetante que tem a direção 3. E, portanto, representar esta reta no desenho de modo a encontrar este ponto, fuga FD, linha, consiste em operar sobre o plano que tem a orientação alfa, o que em termos práticos implica o rebatimento deste plano para o plano do quadro, que operação essa que já temos ali realizada, isto é, se nós nos colocarmos no ponto de vista do observador, notamos que já temos aqui o observador rebatido em torno da charneira f de alfa e, portanto, podemos conduzir neste momento, a partir do OR alfa, uma reta que vai estar a 45 graus entre as retas OR alfa F2 e OR alfa F3. Ora, é esta reta que vai determinar aqui o ponto de fuga da direção diagonal F de linha, que permite conduzir a perspectiva de uma outra diagonal de faces do cubo, a partir do que podemos concluir o desenho da perspectiva do cubo. Ficando a restar-nos destacar no desenho as arestas visíveis desta figura. Para rematar, podemos ainda considerar, embora já não nos faça falta na construção desta perspectiva, podemos considerar ainda a linha de fuga definida pelas direções 1 e 2, linha de fuga é essa que une o ponto de fuga F1 e o ponto de fuga F2, na qual também existe um ponto de fuga de uma direção de maior inclinação, correspondente a essa orientação, que fica definida quando conduzimos por F3 e P uma reta que é perpendicular a F de ômega e que determina naturalmente ali o ponto de fuga da direção de maior inclinação da orientação ômega. Analisando esta figura, notamos que temos aqui três pontos de fuga, F1, F2 e F3, que correspondem a três direções ortogonais entre si. Estes três pontos de fuga formam um triângulo, do qual o ortocentro é o ponto P. O ortocentro é um ponto que se pode determinar num triângulo, conduzindo por cada vértice uma perpendicular ao lado oposto. Também verificamos aqui que a distância do observador ao quadro, que neste caso era conhecida desde o início, se pode obter fazendo o rebatimento de um destes planos ortogonais ao quadro que contenha uma destas direções, uma destas projetantes com a direção 1, 2 ou 3. Aqui neste caso, rebatendo o plano com a orientação π, vemos que esse plano contém a distância do observador ao quadro, o que significa que se o exercício for o exercício inverso, isto é, se for necessário determinar a distância do observador ao quadro, conhecidos os três pontos de fuga, temos aqui um meio de o fazer pelo rebatimento deste plano. Também verificamos que, no fundo, este exemplo generaliza a questão do rebatimento dos planos projetantes. Reparem que temos aqui o rebatimento de planos projetantes ortogonais ao quadro, o plano projetante com orientação π, temos o rebatimento de planos projetantes oblíquos ao quadro, o plano projetante com orientação alfa e o plano projetante com orientação beta, e repare-se que estes dois rebatimentos foram feitos de maneiras sensivelmente diferentes. Note-se que o rebatimento do plano com orientação alfa foi feito considerando o arco do rebatimento do ponto O que implicou um rebatimento auxiliar do plano com orientação π, e no caso do rebatimento do plano com orientação beta, apenas pelo facto de conhecermos que a direção 1 e 3 estavam a 90 graus entre si, permitiu-se aqui, também porque tínhamos o triângulo dos três pontos de fuga, permitiu-se construir o arco de diâmetro F1, F3, sobre o qual deveria encontrar-se o OR beta. Para finalizar, vamos mais uma vez olhar para esta figura, não do ponto de vista do observador, que é o que temos neste momento, mas de um ponto de vista externo, o que nos permite visualizar esta espacialidade que, no desenho da perspectiva, é toda controlada a partir de representações feitas no quadro, o que implica, naturalmente, rebatimento dos planos projetantes para o quadro. Podemos aqui observar o ponto O como vértice de uma pirâmide que tem por arestas as retas projetantes com a direção 1, com a direção 2, com a direção 3. Podemos observar aqui os três planos projetantes ortogonais entre si e paralelos, cada um deles a uma orientação de faces do cubo. Podemos observar aqui todas as direções das arestas e das diagonais das faces do cubo que nos permitiram construir esta figura no espaço, mas, mais em particular, que nos permitiram, sobre o plano do quadro, efetuar um conjunto de operações gráficas que nos permitiram representar a perspectiva do cubo sem recorrer diretamente aos traços frontais das retas projetantes sobre o quadro.
isto é, permitiu-nos representar o cubo sem recorrer aos traços frontais dos retos projetantes que passam pelos vértices do cubo no espaço.